Fala galera, muito boa tarde, estamos começando mais um Câmara Esportiva nesta segunda-feira, a semana apenas começando e a gente repercutindo esse jogão de bola do ABC que ocorreu no sábado, o ABC se mantendo na Série C do Campeonato Nacional após vencer por 3-1 a Aparecidense. Levou susto, saiu atrás no marcador, poderia ter tomado o segundo gol se não fosse o Felipe Albuquerque tirando em cima da linha, mas enfim... Deu certo demais, inclusive aquela possibilidade que a gente conjecturava durante a semana aconteceu, né? O Alisson como titular, a gente chegou a mencionar que será que isso vai acontecer? Pois não aconteceu, rapaz, ele foi com o Alisson como titular e o Alisson respondeu. Inclusive não só respondeu em campo como fora do campo. Quando acabou o jogo, ele soltou os cachorros, ele fez um grandíssimo desabafo que pegou bem para uns, sobretudo para a torcida, mas para outros não pegou nada bem, né? Muita gente aí não gostou desse pronunciamento do Alisson. Bom, já dá aqui o boa tarde para o nosso comentarista, diretor Pedro Neto. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Felicidade, né, Pedro? É verdade, Hugo. Boa tarde a todos vocês que estão em casa. Felicidade, Hugo. Felicidade total. O ABC permanece na Série C, claro, era isso que nós queríamos que o ABC estivesse lutando para chegar à Série B, estivesse entre os 8. Mas, dos males, o menor, né? A permanência do ABC na Série C. E olha só, o ABC ficou a 4 pontos, 4, do G8. Porque o último que entrou foi o Remo, entrou com 26 pontos. O ABC chegou a 22 pontos. Mas não adianta estar agora se lamentando, ficou lá para trás, é pensar na frente, pensar justamente em não repetir em 2025 os mesmos erros desse ano. E Pedro, não só aqui, como também na emissora de rádio que eu trabalho, inclusive cobrindo o ABC, cheguei a ler comentários. Poxa, Hugo, não fala do Alisson, o Alisson já é carta fora do baralho, o Alisson não viajou, o Alisson, se for relacionado, talvez nem entre. Ele não viajou para jogar contra o Caxias, então não tem para que vocês falarem do Alisson. Mas parece até que a gente estava imaginando, né, que isso poderia acontecer, do Alisson ainda ser o pivô de um jogo do ABC, inclusive ajudando, contribuindo dentro de campo. Porque ele fez um gol e ele deu uma assistência para o gol do Adeilson. Olha, você esperava, Pedro? Você não esperava, né? Não, eu disse aqui, eu não espero, na realidade. Se começar, para mim será uma grande surpresa. Agora, eu também disse que daria a responsabilidade a ele. Ele é o ídolo da torcida. Como ídolo, você dá responsabilidade. Lembra a história que eu falei de um ex-treinador que dizia assim, quando o cara está, sendo contra tudo e contra todos, eu chamo ele e digo, amigo, vou lhe botar para jogar, resolve com a torcida. Contei isso aqui a semana passada, tá? Não disse o nome dos Santos, nem do técnico, nem do jogador, mas disse que isso tinha acontecido no próprio ABC. Com o Alisson não foi diferente. Com o Alisson, se você me perguntasse, a partir de amanhã, você acredita que ele começa, eu responderia não, não acredito. Agora, eu daria essa responsabilidade a ele, porque como ídolo, ele tem que fazer isso aí, ele tem que chamar a responsabilidade para ele. E detalhe, tá? Do mesmo jeito que eu faço a crítica, eu faço o elogio. E o Alisson soube chamar a responsabilidade para ele. Não é todo jogador que tem a coragem que ele teve. Na hora do pênalti, talvez fosse outro e dissesse, não, eu já perdi o último, eu não vou bater esse, manda outro bater. E ele foi lá, bateu e bateu bem. Detalhe, logo depois deu o passo para o terceiro gol. Tá, Pedro, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, parabéns ao Alisson, mas ele está ali para isso. Ele está ali justamente para jogar bola e para contribuir para o clube que o paga e tenha o melhor, como realmente teve. Vamos falar do jogo, depois a gente fala mais sobre o Alisson, inclusive sobre a declaração que ele fez após a partida, que foi uma declaração bem pesada, hein? O ABC entrou em campo com o Fonseca surpreendendo não só com o Alisson, entrando com uma escalação que eu diria mais ofensiva que ele utilizou durante toda a campanha da competição. Me surpreendeu. A mim também me surpreendeu as entradas do Lima, do Alisson e também do Gabriel Santiago, dos três, tá? Eu imaginei que ele fosse um pouco mais defensivo, justamente porque durante todo o campeonato ele foi. Agora, me deixa fazer aqui uma defesa do Roberto Fonseca, que eu também já critiquei muito. Roberto Fonseca, quando foi contratado pelo ABC, eu disse aqui, nesse programa, o ABC está contratando um treinador que a equipe dele não dá espetáculo.
joga primeiro pensando em não perder, segundo não perder, terceiro em não perder, depois vem o resto. É isso que todos nós sabíamos que aconteceria. Agora, neste jogo propriamente dito, ele deve ter, com certeza, estudado a Aparecidense e viu que poderia jogar um pouco mais ofensivo. Realmente jogou com Lima e com Gabriel. Quando o Lima se machucou, ele sacou e colocou o Blade em campo. O ABC não jogou um grande futebol, mas jogou o futebolzinho feijão com arroz que deu para vencer. Eu temi muito, Hugo, quando o ABC tomou o primeiro gol, mas temi mais ainda naquele lance que o Felipe Albuquerque salvou em cima da risca. Porque se a Aparecidense faz aquele segundo gol, a torcida jogaria contra. E a torcida jogou mais ainda a favor. Aliás, cabe aqui um adendo à torcida do ABC. Parabéns, que coisa linda o torcedor. Parecia que o ABC estava disputando não o acesso, mas sim o título. É que não... o jogo representou um título, né? Representou um acesso, né? Representou um acesso, porque se o ABC não consegue fazer o resultado, ele cairia para a Série D. Isso. E veja só, o América, que é o arquirrival, o co-irmão, como queiram, do ABC, já está aí há 8, 9... Vai para o 9º ano. Vai para o 9º ano de Série D. O 9º ano de Série D. Então, é o limbo do Campeonato Nacional. Em 9 anos, disputar 8 Série D. Né? Em 9, disputou uma Série C, que foi o ano passado, né? Voltou para a Série D novamente, o ano que vem é a Série D de novo. Quer dizer, vai para o 8º ano de Série D. E a gente sabe da complexidade que é uma Série D, apesar de ser a última divisão. Porque, veja só o formato, são muitas equipes, por vezes o time é o primeiro colocado do grupo, tem a melhor campanha, até geral, aí tem que passar por 3 mata-matas em sequência, não é fácil. O ABC mesmo, no primeiro ano, quando caiu em 2019, em 2020, o ABC fez uma campanha muito boa e caiu no primeiro mata-mata. Caiu para o Globo. Exato. O América, veja aí o América, a situação do América. Você está falando 2019, eu falo agora. O 13 teve a melhor campanha do Grupo do América. 13 perdeu ontem, Hugo, por 3-1 para o Itabaiana. Quer dizer, se vencer por uma diferença de 1 gol, ainda assim está fora. Você veja a importância que é você ser o primeiro, mas a importância maior ainda no mata-mata. Então o 13 perdeu por 3-1 para o Itabaiana, tem o jogo da volta, tem que vencer por 2 gols de diferença para ir para os pênaltis. Ou 3-1, ou 4-2, ou 5-3. Se vencer por 1-0, 2-1, 3-2, está fora. E a importância do ABC ter permanecido na Série C e não cair para essa divisão que, apesar de ser a última divisão, é tão complexa. É verdade. É tão complexa. Veja só, o ABC, aqui eu não estou desmerecendo as equipes que chegam num G8, batem numa final, conseguem um acesso para a Série B. Mas eu tenho a impressão, Pedro, que a Série C, entre as 4 divisões, ainda difícil, mas menos difícil. O ABC quase pegava um G8, Pedro. É verdade, ficou a 4 pontos, como eu falei, né? Perdeu para o Remo, no caso, né? Perdeu para o Remo, que eu falo, essa diferença de 4 pontos. Porque o Remo é o 8º colocado, o Náutico, né, ficou a 1 ponto apenas, 1 pontinho, ficou com 25 pontos. O Náutico empatou com o Londrina lá em Londrina, com isso o Londrina entrou como 7º colocado e o Remo como 8º colocado e o Náutico foi o 9º colocado. O 9º e o 16º, Hugo, não tem diferença nenhuma. 9º e 16º, nem sobe nem desce. E ali estão Floresta, ABC, Caxias, Náutico e tantos outros. Ruim foi, na realidade, para os 4 últimos colocados. São José, Ferroviário, Sampaio Correia e Aparecidense. Tá? Esses aí, situação, né, vão para uma Série D. E aí, amigão, ninguém queira chegar ali, porque está aí o América reclamando e com razão. Em 9 anos, como eu falei, 8 de Série D. A pergunta que não quer calar, por que o Roberto Fonseca, nas outras rodadas, não entrou com um time ofensivo? Não diria que entrou com as mesmas peças, porque algumas peças estavam sem condição de entrar, né? Como o Gabriel Santiago, que se machucou, mas o próprio Blade, né? Mas o Blade foi reserva. Por que ele não entrou com um time ofensivo em outras rodadas? Porque não é a dele. Equipes de Roberto Fonseca não jogam justamente buscando a vitória. Não vou mudar uma vírgula aqui do que eu venho dizendo desde que Roberto Fonseca foi contratado. As equipes de Roberto Fonseca, primeiro pensa em não perder, segundo não perder, terceiro não perder, depois vem o resto.
Então não tem segredo nenhum. Ele nunca enganou ninguém. Vamos deixar isso bem claro. Esse é o estilo Roberto Fonseca de trabalhar. Então, quando ele viu contra a Aparecidense que se ele joga com volantes em demasia, ele ia trazer a Aparecidense toda para dentro do seu campo. Então ele colocou 3 volantes, vamos lá, ele não teve Daniel, colocou o Wellington, né, Reis como primeiro volante, o Adeilson e o Lima, né, com o Gabriel sendo um pouco mais ofensivo pelo lado direito, com 2 atacantes, o Alisson pelo lado esquerdo, Gênison como atacante referência de área. Com isso ele fez certo, está provado, porque ele conseguiu segurar a Aparecidense dentro do seu campo. Então foi bom, o resultado foi muito bom. Repito, o ABC não fez um jogo espetacular, mas jogou o suficiente para vencer e vencer tranquilo. E no frigir dos ovos nem foi uma escalação extremamente ofensiva, né? Como você bem disse, 3 volantes, porque o Lima é um jogador que atua como segundo volante e o Adeilson também é segundo volante. Tanto é assim que quando ele sacou o Lima, ele colocou o Blade, tá certo? Que é um outro volante. Ele poderia ter colocado um atacante, traria, no caso, o Gabriel Santiago, para compor ali, fazendo um 4-3-3, mas não. No meu entendimento, ele acertou. Ele coloca o Blade, poderia ser o Blade ou o próprio Valfrido, já que ele não tinha Daniel. Com isso, ele segurou. Repito, o mais importante para o ABC Futebol Clube foi a permanência na Série C. É como você bem disse, ninguém queira chegar na Série D, porque quem chega na Série D, meu irmãozinho, é o fundo do poço. Vamos lá, Pedro. O jogo acabou, né? O jogo acabou, todos os atletas passaram pelos setoristas, né? Eu estava ali ao lado também, setoristas de outras emissoras, vários repórteres. Todos os jogadores passaram. O único, claro, era o principal nome que ficou para conversar, foi o Alisson. Também eles sabiam, né, que a bola da vez seria o Alisson para falar. E olha, eu nunca vi o Alisson conversar tanto, falar tanto numa entrevista como ele falou nesse último jogo. Qual a tua avaliação das palavras do Alisson, inclusive dando a entender de que havia um comércio dentro do ABC, de que profissionais utilizaram o ABC para benefício próprio como um comércio? Isso é uma acusação gravíssima que foi feita pelo Alisson. Quem fala assim não é gago. Ele falou assim, ele não é gago, tá? Agora, isso é uma coisa que todo mundo sabe que acontece em todos os clubes, ou na grande maioria dos clubes. Eu só discordo de Alisson num ponto, quando ele disse que foi jogado numa fogueira. Ele não foi jogado fogueira nenhuma. Ele é um profissional, ele faz parte do elenco, e se o técnico precisar utilizá-lo, seja contra a Aparecidense, seja contra o Náutico ou contra a Ferroviária, ele tem que estar à disposição. Ele é pago para isso e muito bem pago, por sinal. Então não teve nada de me jogou numa fogueira. Não. Eu faço parte do elenco, do grupo. Quando ele diz que algumas pessoas de dentro do clube levam informações para alguns da imprensa fora, ele também não está errado. Nós sabemos que isso acontece também no ABC, no América e em outros clubes. Existe aquela história dos privilegiados, os que têm a marca da exclusividade, né? Aqueles que recebem informações privilegiadas, não me pergunte por quê, que eu não vou saber responder, mas que elogiam determinados jogadores, dirigentes. Todos nós sabemos que funciona assim. Nisso aí o Alisson não está errado, está certo. Eu só discordo dele, repito, quando ele diz que foi na base da fogueira. Fogueira nenhuma. Ele é um profissional, ele tem que estar apto na hora em que for chamado para jogar. Quanto ao fato dele ser ídolo, isso dá a ele uma responsabilidade muito maior, porque a cobrança vai toda em cima dele. Não tem nada de errado nisso, tá certo. Eu sou um que já o critiquei aqui várias vezes, vou continuar criticando todas as vezes que eu acreditar que ele mereça a crítica. Agora, do mesmo jeito que eu faço a crítica, eu faço o elogio, como eu faço o elogio à sua partida de sábado, à sua atuação de sábado, onde ele chamou a responsabilidade para ele, não se omitiu, não fugiu dela, bateu o pênalti e deu passe para o gol do Adeilson. Então, meu amigo, jogador de futebol, e principalmente quando você é ídolo, é isso mesmo, você é cobrado e muito cobrado. Agora, claro, quando a coisa dá certo como deu sábado, todos os aplausos também vão para quem? Para o ídolo. E neste caso foi o Alisson. A pergunta feita para o Roberto Fonseca sobre a escalação do Alisson, traçando esse paralelo do fato dele não ter viajado para encarar o Caxias, que não pegou bem internamente, eu que fiz a pergunta, né? E a resposta do Fonseca
foi bem curiosa. O que é que ele disse? Olha, o Alisson, por não ter jogado, estava bem fisicamente e eu, sinceramente, Pedro, quando o Alisson não viajou contra o Ipiranga também, ele seguiu na reserva. Ele justificou a titularidade do Alisson muito pelo fato do jogador não ter viajado para Caxias, que ele estaria com o gás preservado, já que não jogou a partida passada. Tem nada disso, eu enxerguei isso como um tremendo de um migué. Não, tem nada disso não, tem nada disso não. Na realidade ele não, o Alisson disse que não ia viajar, não foi a primeira vez, foi a segunda, tá? A outra foi contra o Ipiranga, não foi isso? Mas ali foi passado que houve uma lesão. Não, teve lesão nenhuma. Na volta ele já estava normal, né? Não, teve lesão nenhuma. O Alisson disse que não ia viajar internamente, sou eu que estou dizendo, o Alisson não me disse isso, já deixo bem claro. De repente ele disse, pô, vou viajar para quê? Para jogar 5 minutos, talvez nem jogue, vou nada. E não foi, acabou, tá? Como nesse jogo agora contra o Caxias. O que acontece? Roberto Fonseca, nessa última partida agora, deve ter tido dúvidas em relação ao companheiro de ataque de Gênesis e deve ter dito, pô, vou fazer o seguinte, vou jogar ele aquilo que eu disse em relação a um ex-treinador do ABC que fez isso com o antigo ídolo. Amigo, é o seguinte, vai lá, a responsabilidade é tua, porque se você jogar bom, a torcida vai pegar no teu pé. E para a felicidade de todos, o Alisson foi e jogou bem. Agora, em momento nenhum, Roberto Fonseca foi preservar o Alisson ou o colocou porque ele estava bem, não tinha viajado. O gás preservado. Teve nada disso, nada. Eu acredito que até a última hora ele ainda pensou em botar o Pedro Felipe como titular. Até a última hora, mas ele deve ter dito, rapaz, se eu botar, eu já começo a partida perdendo para a torcida. Porque os caras vão pegar no pé. Então, me deixa colocar o Alisson, que eu vou ter a torcida junto comigo, e nisso aí ele acertou. Pois é. E aí, após o jogo, Pedro, é impressionante a repercussão, né, que aconteceu, ainda vem ocorrendo essa repercussão nas redes sociais, porque a gente tem, de um lado, os fãs do Alisson que estão ainda mais fãs, né, idolatrando ainda mais o Alisson, falando, olha, ele nos salvou, o Alisson nos salvou, e pessoas do outro lado criticando, né, dizendo que, olha, o jogador estava no estadual, era titular no estadual, o ABC fez a pior campanha, jogou 18 partidas mal e apenas a última bem, e aí, do que é que adiantou? Adiantou porque se manteve, mas estão esquecendo do histórico negativo. Então, na temporada, então você tem um lado elogiando, né, porque realmente ele foi decisivo, eu inclusive defendi até que ele jogasse, eu coloquei até na minha rede social. Mas você tem uma outra ala lá, lembrando que ele estava no estadual, que foi um fiasco a campanha do ABC. Hugo, é momento. Futebol é momento. Campeonato estadual, ele estava bem? Não. Se ele não estava bem, por que então que ele não jogou? Ele deveria ter jogado. Se ele estava mal, ele não deveria ter jogado. Nessa última partida ele foi bem? Foi. Então, nada mais justo que ele ser o titular. Ele estava, como você bem disse, você foi muito feliz, no estadual. Foi que deu o ABC. Nada, detalhe, não era o Roberto Fonseca o treinador, era o Marcelo Cabo, ok? Então, meu amigo, não tem essa história de, não, porque no estadual. Se não estava bem, não tem por que ir para o jogo. Se estava bem, como foi nesse último jogo, se o próprio Roberto Fonseca disse que ele estava, né, não tinha viajado, não estava desgastado, nem nada, vai para o jogo. E fica evidenciado também que não havia um componente de doença mental, de um problema mental, um problema psicológico, que a gente aqui não considera como mimimi, né, Pedro? Frescura, problema psicológico é coisa séria, né? Uma depressão, um transtorno de ansiedade. Cabeça mesmo, né? Não estou bem naquele dia, naquela semana. Isso aí é sério, né? Mas se ele jogou 6 dias depois... Não, isso prova que ele não tinha esse problema. O problema dele foi... Descontentamento. Exatamente. Foi a tua pergunta para o próprio Alisson. E ele respondeu dentro daquilo que nós imaginávamos. Foi o quê? Não, para jogar 5, 10 minutos, o que eu queria, na realidade, mais ou menos isso que ele disse, era ter o mesmo que os outros têm. Se tivesse que jogar 100 minutos, 200 minutos, 5 ou 10, mas que fosse igualitário para todo mundo. E nisso aí ele está certo. Porque ele entrava faltando 5, 10 minutos, enquanto vinha o Pedro Felipe jogando praticamente o jogo inteiro sem render nada. Galego jogou também praticamente Galego jogou também sem renderem nada. E ele do lado de fora assistindo esses caras jogarem é complicado. Mas aí entra outra questão, né? Mostra a grandeza do Alisson no ABC, não à toa ídolo, né? Porque se é um outro jogador, que inclusive admite que não viajou porque estava na reserva,
o cara não era relacionado e já era justa causa, talvez fosse até processado, porque o jogador abandonou o emprego, não foi viajar simplesmente porque estava descontente com o comandante. Você tem que obedecer à hierarquia. Não é abandono de emprego. Na realidade, o que aconteceu, o Alisson ter viajado, foi insatisfação. O que é que poderia gerar aí? Uma multa. Uma multa. Afastamento ou multa. Se fosse um outro jogador. Teria sido multado, possivelmente dispensado, com a ABC pagando a sua rescisão contratual e tudo mais. Mas em se tratando de um ídolo como o Alisson, os caras preservaram e acertadamente colocaram para jogar. Acertadamente. Você, inclusive no meu Twitter, eu não gosto de me gabar, sabe, Pedro? Acertei, porque muita gente também queria o Alisson como titular. Sim, sim. Mas eu via essa possibilidade do Alisson ser titular como benéfica pela ineficiência dos outros jogadores, dos concorrentes dele na posição, pela experiência do Alisson, que teoricamente sentiria menos o jogo do que os outros, é um jogador muito experiente, rodado, e pela qualidade. Olha, pela qualidade, né? Na sexta-feira, no sábado, pela manhã, aliás, na minha coluna do Agora RN, eu fiz uma postagem dizendo o seguinte, quem será o ataque do ABC? E eu coloquei os 6 outros e coloquei entre parênteses Gênison e o Alisson. E coloquei, esses 2 são à parte. Por quê? Porque, no meu entendimento, eram os 2 únicos que tinham condições de serem titulares. Só que na cabeça do Roberto Fonseca, Hugo, não era assim. Tanto não era que contra o Caxias ele deixou o Gênison no banco e entrou com o Jackson e Pedro Felipe. Tá certo? Então, até a última hora, é óbvio, é lógico, você perguntar a Roberto Fonseca, ele vai negar, ele vai dizer que já sabia qual era a equipe que ia para campo. Não tem nada disso, não. Eu vou repetir. Se esse jogo fosse fora, eu tenho certeza que ele começaria com Pedro Felipe. É porque ele sabia, ele que eu falo, o Roberto Fonseca, que jogando em casa, se ele não tivesse o apoio do torcedor, ficava mais difícil. Como é que ele teria o apoio do torcedor? Como ele teve, começando com o Alisson e não colocando o Pedro Felipe como titular. E dividindo a responsabilidade, né? Porque em caso de insucesso do ABC, a pancada cairia também no Alisson. O Alisson estava em campo, não é assim? Né? Vocês pediram, eu coloquei. A pancada cairia também no Alisson. Hugo, futebol, eu já disse 1 milhão de vezes para o torcedor. Muitas e muitas vezes, se vocês soubessem como funciona, vocês não acreditariam. E olha, tem o jogo de vaidades, tem o jogo da mentira, tem o jogo da imprudência, tem tudo isso. Antes de começar uma partida oficial, tem tudo isso. Vocês podem ter certeza, se essa partida ABC e Aparecidense fosse lá em Aparecida, podem ter certeza que Pedro Felipe teria começado como titular e o Alisson não. Agora, sendo em casa, foi o que o Hugo acabou de falar, deixa eu dividir a responsabilidade com ele, porque se der errado, terminasse a partida dizendo, não, mas eu coloquei o Alisson, vocês pediam para colocar e eu coloquei. Como deu certo, todo mundo é o pai da criança, não é assim? Todo mundo é o pai da criança, mas se desse errado, não apareceria hora nenhum o pai da criança. E para a gente finalizar, Pedro, já estamos chegando nos últimos minutos, só lembrando que hoje a gente não está interagindo, porque a gente teve que fazer o programa gravado em função de uma situação que ocorreu aqui no nosso Master, mas amanhã voltamos, se Deus quiser, com o programa ao vivo, e aí vamos interagir com vocês. Fica bem evidenciado, Pedro, que o ABC não conquistou esse G8 também por conta de 2 correntes que haviam dentro do clube. Fica bem nítido, né? Um grupo encabeçado pelo Alisson, com certeza outros jogadores deviam aderir ali às ideias do Alisson, e um outro grupo, a gente sabe por quem, né? Com a experiência do Francisco Diá, com o Fonseca, com o treinador ali. Então, me parece que havia essa divisão, esse racha dentro do ABC, e isso atrapalhou as pretensões do clube. Se você perguntar a alguém do clube, todos vão negar, dizer que não tinha nada disso, estava tudo bem, que o grupo estava imbuído em chegar ao G8, mas na pior das hipóteses manter, mas nós sabemos, como você bem disse, que é assim que funciona. Então, tinha uma corrente que puxa para um lado, uma corrente que puxa para o outro, e quando você tem 2 correntes, uma remando para cá, outra para lá, esse barco não vai a lugar nenhum. Mas existia, sim, esse recado que o Alisson mandou ao término da partida, de que tinha gente dentro do grupo do ABC Futebol Clube fazendo negócio, está muito claro o que ele quis dizer com isso. Ele só não disse nomes, mas ficou muito explícito o que ele quis dizer com isso. Cabe agora ao ABC Futebol Clube
Nós temos 60 dias para as eleições do ABC, ok? O que é que tem que ser feito agora? Se trabalhar, de preferência, que se chegue a um acordo quem é o candidato. Se não tiver acordo, que haja disputa, ela seja saudável, que seja salutar e que vença aquele que tem mais votos. Agora, independentemente de a corrente que seja a situação ou seja a oposição, que o objetivo seja um só, o ABC Futebol Clube. O que ficou errado lá atrás, que se olhe para não se cometer os mesmos erros e que daqui para frente eles consigam contratar melhor, porque nesses últimos 12 meses, eu vou repetir aqui o que eu tenho dito durante todo o ano. O presidente Bira Marques está de parabéns pela gestão administrativa financeira. Espetacular, espetacular. Administrativa financeira. Agora, no futebol, Bira de repente entregou o futebol a pessoas que ele não deveria. Isso é a minha opinião e eu respeito muito quem pensa o contrário, mas é a minha. Futebol, futebol. Você tem que saber a quem você entrega, porque senão, meu amiguinho, de novo, o ano que vem o ABC vai passar pela mesma situação. E aí eu tenho a impressão, Pedro, de que apesar do ABC ter permanecido na Série C do Campeonato Nacional, vejo que a oposição do ABC ganha força nesse pleito. Ganha, mas ganharia muito mais se o ABC tem caído. Mas eu acredito que ainda ganha lógico. Força, ainda chega com uma possibilidade maior de tomar conta da presidência. Não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma. Hugo, é muito legal quando você olha e você vê que quem é que está disputando o pleito? São pessoas, na realidade, em condições de dar um plus a mais ao ABC, de melhorar ainda mais o ABC. Eu não gosto é quando você olha e diz quem são os candidatos. É Zé Burunga e Chico Bento. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, o time está morto, né? O clube está morto. Mas na hora que você tem, Bira não pode ser, quem é o candidato da situação? É Fred Menezes? Talvez. Se não for Fred, se fala em Wilson Cardoso, que é, segundo informações, ele quer ser candidato. É um direito dele. O Ricardo Couto. Ricardo Couto pela oposição. Isso. Né? O Wilson Cardoso, nem oposição, nem situação. É um direito. E nós vamos fazer o possível, Hugo, para trazermos todos os pré-candidatos aqui. Vamos ver se trazemos aqui o Wilson Cardoso, inclusive Eduardo Machado também, né? Outro que se diz, se fala que Eduardo também tem pretensão de ser candidato. É um direito. Quem é conselheiro tem todo o direito do mundo de ser candidato. É um direito. Eu só vou ter o meu voto. Não tem problema, mas eu tenho esse direito. A última eleição do Alecrim, o Fran Rocha só teve o voto dele. Um voto. Foi o dele, ok? Mas ele foi candidato. Então, é um direito de Wilson Cardoso, de Fred Menezes, de Eduardo Machado, de Ricardo Couto e qualquer um outro que apareça para a disputa. Nos segundos finais, até endossando tuas palavras, Pedro, o Bira fez um excelente trabalho, a gestão do Bira, né, como um todo, no quesito saneamento de dívidas. E isso pode até facilitar uma adesão de uma SAF futura para o ABC. Pode, claro. A SAF toda ela é bem-vinda, eu já disse aqui. Algumas pessoas ainda não... Aliás, não é que não entendem. Alguns, por maldade pura, né, dizem que Pedro é contra a SAF, Hugo é contra a SAF, Antônio... Não sou contra a SAF nenhuma, eu sou totalmente favorável. O que eu sou contra são SAFs que prometem algo e que não cumprem. Aí eu sou contrário. Seja ela no clube que for. Agora, é o futuro de todos os clubes de futebol brasileiro. SAF é o futuro. Tá aí o Vasco da Gama. Fez uma SAF, deu errado. O que é que fez o Vasco? Foi à justiça, conseguiu eliminar e agora está buscando um novo parceiro para assumir o futebol. É assim que tem que ser, Hugo. Pois é, Pedro, mas que bom, apesar dessas polêmicas que ocorrem, né? É natural que aconteçam polêmicas, insatisfações no meio do futebol, a gente fica muito feliz, muito satisfeito com o ABC permanecendo na Série C do Campeonato Nacional. Quem sabe próximo ano o América não volta à Série C. Tem que voltar. E o ABC até voltando para a Série B, é o que a gente deseja sempre, a prosperidade dos times do nosso estado. Valeu, Pedrão. Concordo com você, Hugo, que assim seja, que esse ano de 2024 sirva de lição para a ABC e para a América. Um grande abraço, Hugo, e a você que está em casa nos acompanhando. Valeu, minha gente, até amanhã.